Oi, tudo bem? Eu sou Edna Calistra de Outro, você está no Artrilha Canal. Hoje a gente vai falar sobre fluxo de caixa. O artista ele precisa ter um pouco de administração financeira no seu dia a dia para que ele tenha segurança financeira, para que ele tenha a possibilidade de fazer os investimentos na carreira que ele precisa e para ele fazer melhor gestão de estoque. O que é o estoque do artista? São os materiais que ele precisa usar para a produção artística dele. Eu vou ensinar para vocês um método muito simples de gestão de caixa. Controlar todas as entradas e todas as saídas. Ai, que saco! É, verdade. É um saco. Só que quando você começa a colocar na ponta do lápis tudo o que você gasta, você vai ficando muquirana, no bom sentido. Você vai falar assim, o quê? R$ 500 em sapato? Eu não uso tudo isso de sapato. Você vai falar, 300 conto de iFood? Não, vou no supermercado. Vou falar um negócio pra você. Não tem nada melhor na gestão de vida de uma pessoa do que a verdade nua e crua. A verdade esfregada na sua cara vai te dar foco, vai te dar rumo, vai te dar norte e vai te dar consciência de gasto. Tem 3 tipos de gasto: necessário, os básicos e os supérfluos. Você vai aprender a cortar os supérfluos da sua vida e se presentear na hora que você precisa. Eu vou passar para a planilha aqui, vocês vão assistir a partir de agora. Eu vou montar do zero essa planilha para vocês. Volto já com o vídeo virado. Olá, eu voltei então com a planilha aberta. É uma planilha de Excel, ok? Eu vou começar a montar a estrutura disso. Vou chamar de controle de caixa. E vou montar entradas e mais embaixo saídas. Vou supor aqui uma série de contas de entradas, tá? Aleatórias, como assim, mero exemplo para vocês entenderem e compreenderem como a planilha funciona, tá? Então, estou criando aqui aluguel, venda de quadro, eu sei que está errado, eu já vou corrigir, tá? Consultoria, prestação de serviços, aí eu vou voltar, tá? Pois aí restauro, enfim. Vocês vão fazer isso, o ideal é diário, mas eu sei que isso é muito chato, então pelo menos alimentar a planilha semanalmente para que você tenha todas as contas mensais relativas a cada uma dessas realidades, né, que elas possam refletir. Elas, quanto mais apurado for essa realidade, mais controle e mais veracidade você vai dar para que a gestão das suas contas seja realizada. Então aqui agora eu começo a criar algumas possibilidades de contas de custos, né? À medida que eu vou girando aí a planilha, eu vou explicando para vocês. Eu estou gravando esse áudio em cima do vídeo que eu fiz, porque infelizmente ele ficou sem som. Então eu estou regravando a partir das imagens que eu gravei. Então vai parecer um pouco estranho aí para vocês, não tem problema. O importante é que vocês assimilem tudo que está sendo colocado aí. Vocês vão ver que eu estou criando várias possibilidades de custos, não me esquecendo, por exemplo, dos impostos, despesas bancárias, todas as possibilidades que existem aí
de gastos. Tá? Eu estou um pouquinho lenta no vídeo porque eu estou explicando para vocês essas ligações aí. Por exemplo, eu vou criar agora umas contas e, por exemplo, conta de iFood, né, pedido de comida e restaurante, porque tem gente que almoça fora, enfim. E eu estou explicando que você pode depois deslocar. Aí eu fiz errado, eu só copiei, então eu vou lá, retorno, né, e coloco a célula como inclusão ali debaixo do supermercado para deixar tudo que é relacionado junto, fica mais fácil na hora de alimentar a planilha, tá? Eu vou aí, eu crio uma coloração diferente, crio uma, achei que ficou escuro demais, volto lá, faço outra, só para dar destaque, porque depois nós vamos fazer fórmula aí dentro, eu vou explicar para vocês, tá? A questão das fórmulas. É óbvio que essa planilha está voltada para a vida do artista, tá? Então vocês vão ver que tem algumas terminologias que não são usuais de outras pessoas. Mas enfim. Eu vou aí, vejo que não está em caixa alta, refaço. Enfim, gente, tenham paciência que depois que começa a alimentar aí, eu começo a dar umas dicas importantes. Por exemplo, agora eu vou ensinar vocês, eu vou movimentar a câmera para ensinar vocês que ali no fim da planilha de Excel, vocês me perdoem porque a minha tela é muito grande, é a tela maior que eu estou mostrando, tem um somatório ali, ó. Aquele somatório, ele vai mostrar para vocês como fazer a fórmula de soma. Claro que vocês podem fazer uma planilha dessas na mão, tá, gente? Mas é que fazendo no Excel, você economiza muito tempo, porque você só vai alimentar isso com as informações, tá? Então eu coloco todas as células ali. Agora eu vou fazer ajuste ali para moeda corrente, para colocar centavos. E eu me lembro de falar nesse momento do vídeo que quem não se preocupa com centavo não se preocupa com nada, tá? Centavos são importantes sim e é para colocar centavos, gente. Vamos ter uma mentalidade de gente que cuida de todo valor possível da sua renda. Eu estou jogando valores aleatórios aí para mostrar para vocês como a planilha funciona, ok? Resolvi colocar valores que não sejam inteiros para vocês prestarem atenção nisso que eu acabei de falar, que cada casa é importante, inclusive as casas dos centavos, tá? E nesse momento eu usei um exemplo engraçado que foi se você vendeu roupa na Enjoei, no portal da Enjoei, aí você tem esses outros aí. Então aí eu começo a criar várias posições de custos. Esqueço de rolar a tela, mas eu já vou rolar a tela. Estou muito concentrada olhando a minha tela e estou colocando valores aleatórios aí que eu imaginei para a criação dessa planilha demonstrativa. O ideal é que depois a gente pegue alguém e comece a falar desses valores para trazer para a realidade e, inclusive, depois trazer isso para os ajustes da realidade, aonde que vocês vão poder mexer nisso no futuro, né? Tem gastos como o de impostos, que são gastos básicos e que você não tem como gerenciar. O governo te impõe essas taxas e você, como contribuinte sério, você vai recolher os impostos conforme a lei do seu país. Então, você vai seguir. Tem muitos desses gastos que a gente tem como gerenciar. Por exemplo, energia, água, esgoto, elas são custos necessários que eu digo que a gente pode gerenciar. Como? A gente pode ter efetivamente
uma gestão. Aí a conta do líquido é pegar a conta de total de entradas, diminuir das saídas, e ele vai me dar um saldo líquido, que é o valor que sobra no mês. Esse saldo líquido, eu resolvi articular um pouco mais de contas aí, para ficar mais interessante a planilha do ponto de vista de quem usa, né, do usuário. Então eu estou criando aí algumas despesas adicionais que refletem a vida do brasileiro, né? Então eu coloquei farmácia e plano de saúde, e ainda depois vou criar mais algumas linhas para vocês de informação que faz parte da vida, da rotina da gente e que não podem ser ignoradas, e eu achei interessante colocar então para vocês. Aí na planilha vocês vão vendo que aí os custos começam a subir, eu vou ajustando a planilha para que ela tenha todas as linhas, conforme você vai inserindo linhas, ela vai perdendo a fórmula original. Então eu vou transformando isso. Tá vendo? Já está um saldo negativo. E aí depois eu ainda coloco mais algumas coisas aí. Eu vou replicar os valores do dia para o outro mês, só para ilustrar para vocês que aqui eu puxo do saldo do mês anterior. Nem arrumei essa linha, hein? Vai ficar assim, porque não reparei enquanto estava fazendo a planilha. Então eu vou lá no saldo de janeiro e puxo para o mês de fevereiro. Nesse mês eu estou replicando as fórmulas, então, tá? Os totais. Para os outros meses é só Ctrl C, Ctrl V, tá, gente? Muito simples de fazer fórmula. Mas eu posso passar essa planilha com as fórmulas para vocês depois. Vocês só precisam me pedir. Então, o que eu estou fazendo agora é replicar, tá? Os valores. Eu vejo que não está em moeda corrente, eu vou lá, ajusto, tá? Isso, como eu estou explicando no vídeo, é uma suposição da vida de alguém, tá bom? Baseado nas experiências que eu tenho, daquilo que vocês fazem. Tá? É claro que no dia a dia de vocês vão ver que vai faltar muita coisa. Então eu vou aí e estou replicando todo mês, só para a gente ficar ilustrativo para vocês, o que tem aí dentro desse material, e como vocês podem entender essas planilhas, tá? Então eu estou replicando, colocando todo o saldo do mês anterior em todas as linhas, tá? Já puxando isso para fazer sentido que o fluxo de caixa ele tem que representar o valor líquido, né, que vocês têm. Eu estou incluindo aí, resolvi incluir e estou explicando que eu estou incluindo essas células para que vocês, inclusive, entendam a diferença entre despesas supérfluas e essenciais e as básicas, né? Eu faço essa diferenciação de nomenclatura porque é isso. As básicas são aquelas contas que você não vai conseguir gerenciar de outra forma. São contas do governo e são taxas que elas são fixas, né? Os custos essenciais, eles são aqueles custos que você precisa para viver, mas que você, dependendo da sua situação financeira, você tem mais fôlego ou menos fôlego. Então, os supérfluos são os custos que você, numa deficiência de caixa muito grande que você está vivendo, você precisa eliminar todos os custos supérfluos. Aí eu estou criando todos os meses do ano para mostrar para vocês como vocês vão poder analisar essa planilha depois de um ponto de vista de alguém que faz que tem educação financeira e, portanto, é uma pessoa que tem consciência dos gastos que realiza, tá?
Então aí eu só estou montando esses dados, replicando esses dados, para que essa planilha possa ter uma visualização de vocês num geral do ano, tá? Que aí vocês vão entender aonde eu quero chegar. Então eu estou continuando a buscar os saldos do mês anterior. Se vocês forem prestar atenção nas fórmulas, vocês vão ver que eu só estou copiando um item de uma linha e de uma coluna específica, que é do líquido do mês anterior, né? Então a coluna do H vai buscar do G, né? Que é o mês de julho, ele vai buscar o saldo final de junho. O mês de agosto ele vai buscar o saldo final de julho e assim por diante. Então é isso que eu estou fazendo, eu só estou alimentando a planilha com os saldos anteriores para que vocês vejam esses somatórios. Depois vocês vão ficar assustados agora, mas eu vou adequando a planilha de forma que vocês entendam como fazer essa gestão de caixa, tá? Ah, é muito chato, mas é chato porque eu estou montando a planilha do zero com vocês, para vocês verem aí. Mas a partir do momento que eu começar a analisar, ela vai ficar mais legal de vocês verem e de vocês entenderem a questão da educação financeira, tá? Então, eu estou só checando todos os somatórios, todas as fórmulas, tá bom? Estou checando se isso está alimentado corretamente em todos os meses. Eu estou copiando agora as fórmulas para todos os meses, das saídas. E agora eu vou fazer checagem de fórmula nas entradas também, tá? Então, replicando, e aí eu vou fazendo isso para todos os meses do ano. Eu fui lá para o fim, eu vou voltar de novo para o lugar certo para mostrar para vocês o total. O Excel, ele parece muito complicado, viu, gente? Mas é uma ferramenta muito poderosa. Eu estou só fazendo uns ajustes aí, considerando, mês de Dia das Mães, você vende um pouquinho mais, você faz um pouquinho menos de uma atividade aqui, um pouquinho mais de uma atividade ali, tá? Estou mudando só para a planilha ficar interessante do ponto de vista de análise, tá? Para vocês. Então, estou mudando aí umas receitas, tá? Alguns meses aí do ano, para refletir mais ou menos a realidade. Gente, isso é só uma questão ilustrativa. Isso que é importante vocês saberem nesse momento. Então, aí eu vou começar a puxar os totais. É puramente total das linhas, tá? Então, vou lá até janeiro, de janeiro a dezembro. E vou só depois, agora eu copio esses totais. Estou fazendo isso para todas as contas, tá vendo? Para todas as linhas. Vocês me pedirem essa planilha modelo, eu vou passar. Vocês só vão precisar, eu posso passar ela até zerada dos valores, para ficar mais fácil para vocês preencherem, tá? Aí o total, eu vou fazer este total que está mostrando aí. Vou tirar depois o saldo de caixa, porque não faz sentido eu ter o saldo de caixa ali, tá? Estou duplicando uma conta. Estou fazendo o líquido agora. Tá vendo, do ano. Já vou ajustar o líquido, mostrar para vocês. Vou tirar esse saldo de caixa. Meu Deus, será que eu não tirei o saldo de caixa dali? Eu estou fazendo mais alguns ajustes, tá? Para deixar essa planilha mais realista, né? Porque o fluxo de caixa ele não é assim tão uniforme. Agora eu puxo, agora sim, tá? E aí
eu vou começar agora a mostrar para vocês que essa linha final é do líquido, tá? Então, eu vou começar a mostrar para vocês como mexer. Eu ainda estou fazendo... eu estou congelando painéis, tá? Estou congelando painéis, isso para ficar fácil de manejar as linhas, tá? Para você não perder o significado delas. Então, vocês vão ver que vai rolar, vai manter o mês, vocês vão rolando, tá vendo? A planilha pelas linhas e pelas colunas, e vocês conseguem, então, avaliar. Eu vou ajeitar essa... assim, muito bem. Então, estou ajeitando aí para vocês verem o total, só para eu mostrar para vocês como é que a gente pode fazer esses ajustes. Então, eu estou explicando para vocês a diferença nas contas, né? Falando, pô, é um absurdo gastar quase 3 mil reais por ano, né, em iFood, em mais alimentação. Veja, gente, eu estou falando de uma classe média geral, tá? É onde aperta o calo das pessoas, né? Eu estou explicando que são as contas de mais fácil ali visualização de coisas que você pode se orientar, né? Então, estou fazendo ali uma média, estou somando duas linhas ali, ó, para mostrar para vocês que com esses gastos desse tipo de gastos que eu marquei em amarelo, que são os gastos não que são supérfluos, tá, gente? Mas que são mais gerenciáveis do ponto de vista administrativo. Então, que vai acontecer? Se eu começar a mexer nessa planilha, quer dizer, eu estou com um rombo, um déficit de caixa nesse exemplo que eu estou dando, e se eu começar a ajustar o meu gasto anual, lembre-se que esse é o total do ano, né? Então, eu estou tirando, por exemplo, o iFood restaurante, né? Porque se você está apertado, você vai... Claro, sua conta de supermercado vai dar uma aumentada. Mas eu estou fazendo aqui umas estimativas, e eu já vou mostrar para vocês, porque eu mudei lá embaixo. Eu mudei aí parte de cosmético, calçado e roupa. Eu botei pela metade, tá? Eu vou fazer uns exemplos aqui para vocês de como ajustar uma pessoa que não está com bom caixa. Então, o curso cortei pela metade. Compra de material artístico, eu tirei 25% aí, tirei 30% aí. Por quê? Porque se você está apertado, você vai negociar preço, você vai atrás de material mais barato. O caixa ainda não está gerando um saldo realmente importante. O que nós vamos fazer? Nós vamos... deixa eu entender o que eu estou fazendo aí. Eu estou querendo mostrar para vocês a média mensal, tá vendo? Eu estou fazendo uma pessoa que tem uma renda mensal, anual, média de 4 mil. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou mostrando que essa pessoa, ela precisa cuidar desses custos e gerenciar esses custos de forma que isso reflita a realidade do caixa mensal dela, tá? Então, por exemplo, internet, com certeza você consegue reduzir R$25, que é a conta que vai dar aí, ó. Eu estou usando uma média eu reduzi R$300 da conta anual, que significa R$25 de menor se você conseguir negociar com a empresa que presta serviço para você. R$25 no mês pode não ser muito, mas R$300 no ano, para quem está apertado, é dinheiro, tá? Eu estou falando que transporte também você não tem muita margem de manobra, você precisa gastar com gasolina, você precisa, enfim, mas você consegue economizar, tá? Despesa bancária, você consegue ir para um banco com taxa menor, tá? Então, são esses os ajustes que eu estou mostrando para vocês que a pessoa pode fazer. Então, tá muito apertada, por exemplo, cosmético, um negócio que
tem que diminuir, roupa tem que diminuir, sapato tem que diminuir, tá? Compras supérfluas, elas precisam ser ou reduzidas ao máximo, ou elas precisam ser zeradas, como contingência, um momento contingencial, um momento em que você precisa reduzir para ter fôlego de caixa, para que você passe a ser superavitário no seu caixa. Nesse momento eu estou salvando a planilha porque eu estou explicando que quem quiser este modelo de planilha, eu zero esses números, né? Essas fórmulas vão todas para vocês e vocês vão poder usar, vocês vão poder entrar nessas células. Tá escrito errado ali, não tem problema, depois eu mexo nisso tudo. Eu consigo depois passar para vocês essa planilha ajustadinha para vocês usarem de modelo para vocês, tá? O importante é vocês saberem que vocês podem fazer gerenciamento de caixa com uma planilha simples do dia a dia. Se vocês forem honestos com os números, vocês vão ter uma saúde financeira gigante. É isso que eu recomendo para vocês. Querendo a planilha, é só falar comigo. Deixa um comentário aqui e eu passo isso para vocês. Boa sorte e que vocês tenham uma excelente gestão de caixa. Um beijo.